Cleópatra. Como a última rainha do Egito, perdeu a guerra, o trono e a vida e se tornou um dos maiores mitos da história. De Arlete Salvador. Por que Cleópatra? Dos primeiros 3.000 anos de existência do Egito, a partir da fixação das tribos originais às margens do rio Nilo até a anexação pelo Império Romano, Cleópatra reinou durante apenas 20. Ela poderia ser um pontinho na história da humanidade. Então, por que Cleópatra? Porque esses 20 anos se passaram durante um dos períodos mais relevantes da história. A consolidação de Roma como poder hegemônico e a ascensão de Otávio Augusto César como seu primeiro imperador. Cleópatra foi testemunha e protagonista dessa virada. A biografia de Cleópatra se confunde com as histórias do Egito e de Roma na antiguidade. Por isso, ao contar a vida da última rainha egípcia, este livro descreve também o panorama político, cultural e econômico de sua época. São informações fundamentais para se compreender as razões e motivações de Cleópatra durante seu reinado. Mesmo os romances com os comandantes romanos Júlio César e Marco Antônio, que a tornaram popular no Ocidente, são apresentados sob a luz das transformações políticas daquele momento. Este livro começa com a morte de Cleópatra, um episódio tão fascinante quanto inverossímil. Alguém poderia mesmo se suicidar deixando-se picar por uma cobra venenosa? Há muitas dúvidas sobre a veracidade dessa versão, mas ela continua viva no imaginário coletivo. Da mesma forma, as características físicas da rainha continuam a desafiar estudiosos e fãs. Ela teria sido tão bonita quanto Elizabeth Taylor no filme que consagrou a atriz como Cleópatra em 1963? O primeiro capítulo, A Desconstrução do Mito, analisa e responde às indagações sobre os atributos físicos e intelectuais da rainha. As histórias do Egito e da família de Cleópatra estão no capítulo O Egito. Nele, o leitor saberá que Cleópatra não era egípcia, mas de origem macedônia. Ela pertencia à dinastia Ptolomaica, nome derivado de Ptolomeu, o primeiro representante do clã a governar o Egito. A família ganhou o governo egípcio do conquistador Alexandre o Grande em 332 e permaneceu 3 séculos no poder. Cleópatra foi a última deles. Os Ptolomeus sucederam os faraós, os primeiros governantes. Em 3.000 anos de existência e 30 dinastias, os faraós ergueram o país de Cleópatra. Eles deixaram monumentos considerados até hoje maravilhas do mundo antigo, como a grande pirâmide de Gizé e vários templos religiosos. Além do aspecto político, a vida de Cleópatra tem amor, sexo e sedução. A rainha foi amante de 2 dos homens mais poderosos do mundo naquele tempo. Teve um filho com Júlio César, mais velho e maduro do que ela, e 3 com Marco Antônio, jovem, audacioso e ambicioso. O escritor grego Plutarco nos presenteia com descrições primorosas sobre como a rainha seduziu Júlio César e entretinha Marco Antônio com charme e inteligência. No primeiro encontro com Marco Antônio em uma pequena localidade da Turquia, por exemplo, ela surgiu como uma deusa num barco de velas de cor púrpura, cercada por belas moças vestidas como cupidos. Essa e outras histórias de sedução estão no capítulo Os Romances. Já o capítulo A Derrota trata da derrocada de Cleópatra ao se tornar o centro da disputa entre Marco Antônio e Otávio, sobrinho de Júlio César, pelo comando de Roma. Amante e aliada política de Antônio, Cleópatra era apontada como a responsável pelos desentendimentos entre os dois. Influenciada por Otávio, Roma acreditava que Cleópatra manipulava Antônio com poderes mágicos, levando-o a atrair os interesses e valores do próprio país em favor do Egito. Em 32, a pedido de Otávio, Roma declarou guerra a Cleópatra, e não a Marco Antônio, o verdadeiro rival de Otávio. No dia 2 de setembro de 31, a esquadra de Cleópatra e Marco Antônio enfrentou a de Otávio nas águas do Mar Jônico, na costa da Grécia. Em uma das batalhas,
Sample complete. Ready to continue?